só, vamos começar pelas vírgulas. Para que servem as vírgulas? Bem, todo mundo acha que vírgula você sai separando tudo, né? Ah, é quando pausa. Olha só, para você ficar ligado, a vírgula, ela tem várias colocações. Se você tem o conhecimento da língua portuguesa, vai ficar tranquilaço. Por quê? Se você conhece, se você sabe o que é um predicado, se você sabe o que é um aposto, se você sabe o que é um vocativo, tem determinados nomes que na construção da oração de um texto você tem a obrigatoriedade de saber, porque a vírgula ela tem essa obrigatoriedade, seu conhecimento gramatical de língua portuguesa. Olha só, usa-se vírgula para separar, né? Vamos lá, vocativo. O que é um vocativo? Vocativo é o chamamento, certo? Geralmente também muito utilizado em cartas. Quando você está trabalhando com cartas, você logo coloca, fala fulano, né? Teu amigo é fulano, vírgula, pula uma linha e você começa. Se você faz uma carta a alguém, é a direção, então a direção é o teu chamamento, porque aquela carta tem um destino. Quem é a direção? Olha só, aqui eu coloquei de cara o vocativo. Garoto, desça já daí. Eu estou falando desça daí, não é? Ou desça já daí, correção? Com quem eu estou falando? Com garoto. Não é garota, não é Maria. E tem uma pessoa específica a quem eu estou falando. Então, garoto, desça daí. Aqui eu coloquei, preciso falar com você, rapaz. Preciso falar com você, rapaz. Ou seja, estou falando para o rapaz. Ah, mas todo mundo decora o que não deve decorar, deve interpretar, que o vocativo vem sempre no início. Errado. Porque, veja bem, o vocativo aqui, é rapaz, ele está no final, ele está no final. Se fosse pela decoreba, se cai uma questão de múltipla escolha para vocês, teria que ser assim, rapaz, vírgula, preciso falar com você. Aí você marcaria corretíssimo que seria um vocativo, e seria mesmo. Só que veja, o vocativo não tem a obrigatoriedade de estar sempre no início da frase, ele pode estar no final e ele pode estar no meio. Certo? Se eu falo assim, as leis, vírgula, Maria, vírgula, devem ser seguidas. Se eu falo, as leis, Maria, devem ser seguidas, veja só, eu estou falando com a Maria. As leis, vírgula, Maria, vírgula, devem ser seguidas. Eu estou falando com a Maria, mas se eu extrair o nome Maria, as leis devem ser seguidas. Então, meu vocativo ali é Maria, não é um aposto. Por quê? Aposto, neste momento, entre vírgulas, seria um aposto explicativo, e não é esse o caso. É o chamamento pela Maria, tá? Olha só que legal, estou falando do aposto, né? Olha aqui, Maria Teresa, vírgula, mulher de garra e firmeza, criou sozinha os filhos. E olha lá, quem é o meu aposto? Mulher de garra e firmeza. Por que ele é meu aposto? Porque aqui eu posso extrair mulher de garra e firmeza e simplesmente falar Maria Teresa criou sozinha os filhos. A partir do momento que eu estou colocando, acrescentando que ela, Maria Teresa, mulher de garra e firmeza, eu estou explicando como ela é, estou dando uma característica a ela, o que ela é, certo? Aí é um aposto, não é chamamento. O Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, recebe muitos turistas. Eu poderia falar somente o Rio de Janeiro recebe muitos turistas, porém, muitos o conhecem como sendo cidade maravilhosa. Se eu estivesse especificando cidade maravilhosa, se eu estivesse especificando esta cidade maravilhosa, certo? O nome que também é dado ao Rio de Janeiro, aí eu teria que redigir com letra maiúscula, cidade e maravilhosa. No entanto, aqui eu estou trabalhando estou somente dizendo que é uma cidade maravilhosa, não estou especificando nem enaltecendo a cidade maravilhosa que tem na música, como todo mundo costuma falar. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, porque assim é conhecido o Rio de Janeiro. Então, fica ligado, porque esta cidade maravilhosa está em minúscula, porque eu estou dizendo que é uma cidade que não é maravilhosa, simplesmente, e não a cidade maravilhosa que todo mundo conhece. Ok? Aí veja, outro, separar termos de mesmo valor sintático. Se você não sabe morfologia ou você não sabe sintática, para saber a sintaxe,
o valor sintático, você tem que ter conhecimento de morfologia, certo? Porque determinados nomes que você tem morfologicamente, você os terá de uma forma diferente dentro da sintaxe. A morfologia eu sempre falo, quer decorar, pode decorar, fique à vontade. A sintaxe, não. Valor sintático você tem a obrigatoriedade de interpretar e ter o conhecimento consigo, principalmente da morfologia. Veja só, os termos de valores sintáticos que eu tenho aqui são, veja, pais, amigos, vizinhos, colegas de escola, todos o apoiaram. Meu valor sintático aqui, estou me referindo a todos esses que aqui estão. Os pais, agora eu estou colocando o artigo na frente, tá? Porque na oração não tem. Os pais, os amigos, os vizinhos, colegas de escola. Quando eu pego essa palavra todos aqui, esse todo se refere a quem? Esse todo se refere a pais, amigos, vizinhos, colegas de escola. Essas pessoas todas aqui o apoiaram. Quem o apoiaram, não sei, essa oração, ela não tem um sujeito presente, mas você sabe que aqui eu tenho uma ideia de sujeito. Todos eles aqui vão formar um sujeito, certo? Ou não? Ih, olha só. Certo, galera? Pais, amigos, vizinhos, colegas de escola, todos o apoiaram. Quem foi que apoiaram? O se refere a ele, certo? É pronome de terceira. O ali, se si consigo, o ali, se si consigo, é um pronome utilizado na terceira pessoa do singular. Todos o apoiaram. Por que apoiaram no plural? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4 grupos aqui, que são todos estes 4 grupos apoiaram alguém. Eu sei que é uma pessoa e que é do masculino a princípio, porque eu estou com o pronome aqui, certo? Pronome o. Entendido? Mas a vírgula aqui está separando os aqui de cima, que são os meus sujeitos. Se eu perguntasse qual era o meu sujeito, qual seria? Ok? Agora vamos lá. Separar adjunto adverbial deslocado. Adjunto adverbial, você sabe o que é um advérbio? Adjunto adverbial, se você não sabe o que é um advérbio, você já vai ter problema por aí. Tá vendo como a parte da sintaxe, ela está amarrada com a morfológica? Quando eu pensei adjunto adverbial, adjunto é aquilo que está ao lado de, mas preste atenção, nem sempre está ao lado de, mas se refere a, no caso aqui, ao verbo. Adverbial vem da palavra, é derivado de verbo. Então, se é de verbo, vamos ver aqui no exemplo. No próximo domingo, iremos todos à praia. E agora, quem é o adjunto adverbial? No próximo domingo, iremos todos à praia. Quem vai à praia? Todos nós iremos todos à praia. Quando? No próximo domingo. Quando? E iremos, qual foi a pergunta que eu fiz, hein? Iremos quando? Advérbio de tempo? A propósito, é no próximo, ainda vai acontecer. Então, olha só, esse aqui, no próximo domingo, certo? Está falando, se referindo ao iremos, porque todos iremos à praia no próximo domingo. É advérbio de tempo no próximo domingo, porque ainda vai acontecer. Quem iremos? Nós. Quando? Quando é o quê? Tempo, né? Comprei semana passada este belo tênis. Comprei este belo tênis, tá ok, né? Agora, se eu comprei hoje, se eu comprei ontem, se comprarei na próxima semana, então veja, comprei semana passada, olha aqui, o meu adjunto adverbial está dizendo que eu comprei quando meu verbo está conjugado no passado e eu estou com a semana passada. Então, este aqui também é um adjunto adverbial. Mas cuidado, tem gente que vai confundir com aposto, porque o aposto está sempre entre vírgulas. Então, você precisa analisar se é adjunto adverbial, você precisa analisar o grupo a que se refere a sua oração. Uma vez que você conhece, você não tem problema. Tá vendo? Vocês prestaram atenção na minha interpretação? Eu posso retirar semana passada. Comprei este belo tênis. Ok, comprei. Pode ter sido agora há pouco.
tá? Porque eu chego aqui, olha lá, galera, comprei este belo tênis. Top, né? Ou então posso pegar e mostrar meu tênis, né? Comprei este belo tênis. Agora, quando foi que eu comprei? Não sei, pode ter sido ontem, pode ter sido semana passada, pode ter sido mês passado. E assim você vai interpretando e aprendendo os adjuntos adverbiais. Também é necessário que você saiba advérbio e saber a que está ligado, certo? Aqui está ligado a quem? Ao verbo. Eu comprei. Comprei o quê? Comprei este belo tênis. Quando? Na semana passada. Entendido? Então, o meu quando, de novo, estou voltada a tempo. Indicar agora, olha só, para que serve o uso da vírgula? Indicar a omissão de um verbo. Isso tem nome, hein? Elipse ou zeugma? Elipse omite o nome, zeugma omite um verbo, correto? Tem um nome para isso também, tá? Adoro tênis. Ela, vôlei. Às vezes eu falo, moro em Iguaba Pequena, Joãozinho em Saquarema e Mariazinha em Iguaba Grande. Veja só, moro é o verbo que está presente. Quando falo moro em Iguaba Pequena, Joãozinho em Saquarema e Mariazinha em Iguaba Grande, eu não estou repetindo o verbo morar. Isso é um zeugma, a omissão de um verbo, tá? Mas serve também para indicar a vírgula. Nosso trabalho é sobre vírgula. Ele serve para indicar, tá, a omissão de um verbo também. Outro, separar termos intercalados. Prestei hoje, aliás, um grande serviço à comunidade. Se eu extrair o aliás, prestei hoje, tiro tudo, tiro essas vírgulas todas. Prestei hoje um grande serviço à comunidade. Show, a oração está perfeita, a mensagem mandada, enviada e entendida. Quando eu coloco um aliás, eu estou com um termo intercalado, certo? Depois, outro exemplo, separar predicativo deslocado. Para você saber um predicativo, você tem que saber quem é o sujeito. Você precisa saber que tem um adjetivo que está falando sobre o seu sujeito. E todo esse adjetivo, ele que se refere, que ele dá uma característica, ele fala do estado do sujeito, é chamado de predicativo do sujeito. Então, você precisa conhecer. A propósito, ele é ligado com o verbo de ligação. Então, você, para separar com vírgula, você tem que conhecer o predicativo e saber que ele está deslocado. Se você não sabe predicativo, você erra isto também. Por exemplo, preocupado, não conseguiu estudar. Quem não conseguiu estudar? Bem, se está aqui, consegui estar na primeira pessoa. Não consegui estudar. E quem está preocupado é o próprio sujeito. Mas cadê verbo de ligação? Não tem, mas eu poderia escrever. Eu não consegui estudar. Ele está dizendo aqui que ele não consegue estudar, ele não consegue. Não botou uma oração com verbo de ligação, porém ele começou com o estado do sujeito, que é o predicativo, e a mensagem dele é que ele não conseguiu estudar. Outro exemplo, separar complemento verbal anteposto, ao que vem antes do verbo transitivo. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo bitransitivo, que é aquele que é transitivo, direto e indireto ao mesmo tempo. Ele vem antes, o complemento verbal. E olha só, objeto direto pleonástico. Uau! Aquele livro, já o li semana passada. Vamos lá. Aquele livro, já o li semana passada. Aquele livro, eu estou falando daquele livro. O meu foco está no livro. Esse o aqui se refere ao livro. Então, eu tenho uma rápida menção ao próprio livro. Olha só, eu só separei por vírgula e imediatamente já estou colocando na linguagem mais formal o livro aqui com o pronome oblíquo, certo? Então, veja, aquele livro já o li semana passada. Bastaria dizer aquele livro já li semana passada. Uma vez que você coloca aquele livro já o li, você está sendo pleonástico, você está repetindo algo que você já citou antes. Eu não precisaria desse o aqui para poder completar a minha oração. Bastaria falar aquele livro já li semana passada. Esse o aqui, pronome oblíquo, que se refere a livro, tornando este objeto agora como sendo pleonástico. Separar, ainda estou estudando, vírgula. Separar termos repetidos.
Por exemplo, Valéria, você já fez eu chego e pergunto, Mariazinha, já fez o dever? Não, não, não. Vamos fazer P3? Não, não, não. Veja só, quando você tem termos repetidos, você coloca vírgula. Na escrita, há pessoas que colocam não, não, não. Ok, só que veja, não é nenhuma onomatopeia. Onomatopeia é quando você tem a repetição de sons, ruídos, tic-tac, por exemplo, né? Bum, bum, bum. Tem que colocar vírgula, tá? Porque você tem termos repetidos aqui. Tá? Vamos para P3? Não, não, não. Não sei se vocês hoje ainda pensam no não, 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 que ele está distante faz tempo, né? Então, é não, vírgula, não, exclamação. Vai depender da sua entonação. Aí aqui, todo mundo fala amigos, amigos, negócio à parte? Pois é, amigos, vírgula, amigos. Embora esse exemplo aqui seja amigos, amigos, quão poucos amigos existem? Está dizendo que não tem tantos amigos, né? Então, veja, muitos pensarão que deverá escrever sem a vírgula. Não, você tem que escrever com a vírgula, separando, porque são termos repetidos. Outro, que eu sempre questiono quando leio questões assim, quando eu dava prova e na prova ela tinha pergunta e resposta. A galera, eu faço uma pergunta e quero que você justifique a resposta. Se você, a primeira pergunta, você tem que me dizer sim ou não. E imediatamente você tem que explicar. Aí o que acontece? Separar sim e não em respostas iniciando a oração. A galera vai e coloca assim: fulano, você vai ao cinema? Aí coloca sim, iremos ao cinema. Ou então coloca só o sim. E se vai explicar, sim, iremos ao cinema com você. Você tem que iniciar a resposta com sim ou com não, vírgula. Agora você continua a sua resposta. Um exemplo com não. Você gosta, faz conta que eu estou perguntando se você prefere pizza, prefere comer, faz de conta que nosso momento hoje é a escolha, vamos sair para comer churrasco misto ou pizza? Não, aí chega alguém e fala assim, não, prefiro pizza. Não, vírgula, prefiro pizza. A pessoa está se impondo nessa oração, nesse contexto que eu estou criando, a pessoa está se impondo e apresentando a sua resposta. Quer saber de comer churrasco misto? Ela, não, vírgula, prefiro pizza. Certo? Aí, galera, continuando aqui, olha só, no uso ainda da vírgula, essa aula é longa, né? Olha só, e preste atenção que tem que saber morfologia e a sintaxe. Isso é algo obrigatório. Senão não adianta você saber todas as regras se você não tem conhecimento do que é um verbo transitivo direto, o que é um verbo transitivo indireto, o que é um advérbio de negação. Se você não sabe advérbio, você não saberá o que é um adjunto adverbial. As orações coordenadas, que são orações que não precisam, elas não têm a necessidade de ter uma oração principal para depois ter algo falando sobre ela, porque ela sozinha fala tudo, entendeu? Então preste atenção, hein? Vamos se ligar na língua portuguesa para escrever muito bem e colocar as vírgulas nos seus devidos lugares. Veja só, continuando ainda, separar com correspondência, nome de lugar e da data. Lembra quando vocês foram meus alunos que nós temos que redigir carta? Pois é, aí eu falava, tem que colocar o nome do lugar onde você está, o local de origem, vírgula. Depois você coloca a data em numeral, coloca lá o mês corrente, né, vírgula, tal. Veja, olha aqui um exemplo que eu estou falando. Rio de Janeiro, vírgula, 31 de dezembro de 2019. Teve gente na sala, e tem pessoas que têm uma preguiça de fazer isso, colocar a data completa, que faz assim, coloca Rio de Janeiro, vírgula, e bota 31/12/2019. Não pode. Errado isso, certo? Então, você tem que saber o que é um adjunto adverbial de lugar e de tempo. Olha que eu estou falando sempre. Agora há poucos, eu falei exatamente o que tinha que saber, o do quando, para saber sobre o deslocamento do adjunto. Preste atenção. E era o adjunto adverbial também. Para saber adjunto adverbial, você tem a necessidade de saber advérbios. Se você sabe o que é um advérbio, você não erra adjunto adverbial, porque é interpretação deste advérbio na oração, certo? Aí veja lá, separar o nome de um autor da obra, produzir
conduzida por ele. O encontro marcado, vírgula, Fernando Sabino. Encontro marcado é o nome da obra, Fernando Sabino, ele é o autor, ok? Vírgula ainda, separar, só tem vírgula, ok? Só tem vírgula nesta aula. Separar advérbio de negação, não, é o advérbio não, preste atenção. Quando este puder admitir antes dele uma conjunção adversativa. Adversativa, ideia oposta, ideia adversa, ideia contrária, ok? Que está omitida. Por exemplo, adoro morar nesta cidade, vírgula, não neste bairro. Ela, mas Valéria, olha só, ela está dizendo que adora, mas não nesse bairro. A vírgula, ela estará fazendo o papel da palavrinha mas não neste bairro. Morar na cidade é maravilhoso, porém no bairro. Mas no bairro, porém não cabe. Mas no bairro, entendeu? Posso continuar morando nessa cidade, mas de preferência em outro bairro. Vou ficar feliz da vida. É o exemplo aqui colocado. Separar expressões exemplificadas. Expressões exemplificadas. Parece com aposto, né? Ele, vírgula, por exemplo, vírgula, já passou em todos os concursos de que participou. Eu poderia falar somente, ele já passou em todos os concursos de que participou. Quando eu coloco, por exemplo, estou exemplificando. Outro, o Brasil apresenta problemas, a saber, 2 pontos. Violência, vírgula, desigualdade social e corrupção. Esse é a conjunção aditiva. Vamos guardar que temos que saber as conjunções também. Valéria, você está dando aula de vírgula? Sim. Entrou 2 pontos. Sim, porque quando você está enumerando, você tem que colocar com os 2 pontos. Você está enumerando, mas enumerar é é o primeiro. Não é. Enumerar é quando você especifica aquilo que, por exemplo, aqui está sendo especificado os problemas apresentados no Brasil. Quais são eles? A violência, a desigualdade social e a corrupção. Entendido? Valéria, você falou A, lá não tem A, porque como eu estou verbalizando, estou apresentando a vocês, uma vez que eu coloco o artigo no início, estou com o artigo definindo, o primeiro eu tenho que definir todos eles. Entendido? Isso na escrita também, hein? No falar, tudo bem. Oralidade, fazer o quê, né? Dependendo do grupo, qual vai ser a linguagem daquele grupo, não tem problema, desde que você saiba quando deverá trabalhar com a gramática corretamente. Isso você não pode esquecer nunca. Separar expressões adverbiais, de novo advérbio, repetidas, com valor superlativo. Caramba, o que é isso? Para saber superlativo, você tem que lembrar do quê? Olha lá, ele saiu cedo. Superlativo é muito cedo, né? Tá com a ideia de muito. Super, né? Que tá dizendo que ele saiu muito cedo. Poderia ser assim. Aí outro, separar termo vice-versa. Termo vice-versa. O professor amava seus alunos. Acabou aí. Acabou não. Vírgula. E vice-versa. Há pessoas que colocam o E depois da conjunção aditiva. Neste caso está errado. Você coloca o E anteposto à conjunção aditiva. Por quê? Aqui a minha oração ela já falou. E vice-versa. Na verdade, E pode ser e deve ser, e seus alunos também amavam o professor. E vice-versa. Houve mútuo, né? Sentimento mútuo entre o professor e o aluno. Separar termos é que se quer dar ênfase ligado por E conjunção aditiva. Atenção. Olha que estou chamando a atenção à conjunção. Estou chamando a atenção aos advérbios. Isso tem que saber sempre. Faça o serviço bem feito. Agora veio antes. Vírgula e já. Olha aqui. No anterior, quando estava separando vice-versa, antes do erro. No agora, veja bem, quer dar ênfase aqui, pelo erro, né? Faça o serviço bem feito, vírgula e já.
Faça a redação bem feita. E já, certo? Separar termos corretivos ou explicativos. Olha, expressões explicativas está aqui, né? Bem parecidos. Mas aqui agora foi acrescido do corretivos. Ali, no expressões explicativas, não tem correção de nada. Aí veja só. Você é uma pessoa divertida. Ou seja, muito engraçado. Porque a ideia do divertido, de repente, nesse contexto, pode ter mais de um significado. Então, a pessoa preferiu fazer o quê? Explicar, ou dependendo do seu ponto de vista, dependendo da contextualização do momento, teve que fazer o quê? Corrigir o que falou para não ficar errado, não entender de mau jeito. Então, preferiu dizer que esse divertido significa engraçado, tá? Agora preste atenção, não há vírgula. Não, agora eu vou fazer uma lista do não há vírgula, tá? Não há vírgula no interior das orações dos seguintes casos. Entre o sujeito e predicado. Para saber sujeito e predicado, você tem que saber o substantivo, saber que é o núcleo do sujeito e tem que saber o que é um adjetivo, o que é um verbo de ligação, para fazer a ligação entre o seu sujeito, o predicativo do sujeito, que está ligado por um verbo de ligação. Esse predicativo do sujeito será um adjetivo este que estará caracterizando ou dando o estado, falando sobre o estado do sujeito a quem se refere na oração, certo? Aqui colocou, os modernistas primavam por uma nova arte brasileira. Quem é o sujeito? Os modernistas. Eles primavam pelo quê? Por uma nova arte brasileira. Modernistas é o sujeito, é sujeito simples. Meu núcleo do sujeito, somente modernistas. Esse os aqui é adjunto adnominal, porque se refere a modernistas. Pelo que eles primavam, verbo de ligação, hein? Presta atenção, não está no grupo da Decoreba, né? Primavam por uma nova arte brasileira. Eles primavam pela arte, não foi só pela arte brasileira, mas pela nova arte brasileira. A palavrinha nova aqui, para poder predicar o seu sujeito. Agora, entre verbos transitivos e seus complementos. Caramba, para você não errar isso, você tem que saber. O verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto é aquele que tem como seu complemento um objeto direto. E o objeto direto é aquele que não exige a presença da preposição. Preste atenção que é não exige. Não está dizendo que sempre não terá a presença da preposição, mas que não exige. O seu complemento será um objeto direto. Por exemplo, um exemplo que eu falo sempre na sala, comi bolo. Quem come, come. Algo come o quê? Comi bolo. Bolo é meu objeto direto. Porém, eu também posso ter um objeto direto. Também posso ter um objeto direto preposicionado. O preposicionado, por exemplo, comi do bolo, tem a preposição de mais o. Comi do bolo. Na verdade, quando você pensa em fazer a pergunta para descobrir sobre o seu complemento, você não pode fazer a pergunta com o que vem à frente, mas somente ao verbo. Porque quando você faz a pergunta com o complemento irá lhe fazer errar muitas vezes. Por quê? Porque o verbo transitivo direto, ele não exige presença da preposição. E quando eu falei comi bolo, quem come, come algo. Então eu falei o quê? Comi bolo, comi o bolo, quem come, come algo. Não come do quê? Então, quando come-se do quê, pensa bem. Comi do bolo, você comeu parte do bolo, você não comeu o bolo inteiro. Você não comeu o bolo, você comeu do bolo. Se meu bolo, como eu gosto de falar em sala, se o meu bolo, faz de conta que eu fiz um bolo inglês. Então, ele aqui, ele está dividido em 5. E eu comi 2 pedaços. Se eu comi 2 pedaços, eu comi 2/3. Opa, correção. Eu comi, se eram 5, eu comi 2/5 do meu bolo, certo? Então, eu comi do bolo, eu comi partes do bolo. Isso aqui é um objeto direto. Isso aqui será um objeto direto preposicionado, certo? Por que eu estou chamando a atenção a isso? Porque todo mundo pensa que o objeto direto
nunca tem preposição. Errado, porque eu tenho objeto direto sim e com preposição. Nessa hora, ele é chamado de objeto direto preposicionado. Quando você faz a pergunta deverá sempre, unicamente, exclusivamente, estou sendo bem redundante, pleonástica, somente ao verbo. Quem come, come o quê? Ponto. O que vier depois, bolo, objeto direto. O bolo, artigo definido, anteposto ao meu substantivo. Então, eu comi o bolo, objeto direto. No entanto, comi do bolo, eu tenho a preposição de mais o formando do. Ele está com preposição. Para aqueles que decoram, pensarão que, olha lá, tem preposição, então ele é verbo transitivo indireto, e o que vem depois é um objeto indireto. Errado. O verbo comer, ele é verbo transitivo direto. E o que vier posposto a ele dependerá da forma como ele está. Aqui eu tenho somente o substantivo bolo, nome bolo. Aqui eu tenho bolo anteposto com artigo definido masculino singular, certo? E aqui eu tenho a preposição de mais artigo definido masculino também no singular. Então eu tenho de mais o, do, comi do bolo, comi parte do bolo. Olha só, eu dividi meu bolo em 5, tá aqui matematicamente, eu comi 2/5 do meu bolo. Ainda sobraram 3/5. Ou seja, eu comi parte do bolo. E o que é o verbo transitivo indireto? O meu complemento é o objeto indireto. Esse tem a obrigatoriedade da presença da preposição. Exemplo, necessito de descanso. Necessito, eu necessito, tu necessitas, ele necessita. É diferente de necessidade. Necessidade é nome, não existe eu necessidade, tu necessidades, ele necessidade. Necessidade é um nome, certo? Necessidade não é conjugado, então, e não é conjugável. Então, necessito, quem necessita, necessita de algo. Necessito de descanso. Se eu necessito de descanso, eu tenho a obrigatoriedade da presença da preposição. Então, o objeto indireto, ele exige, o indireto exige a presença da preposição. Certo? Aí, veja só, eu tenho o verbo transitivo direto e indireto, que tem como objeto indireto e indireto também um complemento. Comprei, o exemplo que eu falo sempre na sala, comprei um anel de prata para Maria. Quem compra, compra o quê? Quem compra, compra para quem? Comprei o quê? Um anel de prata. Ou vamos lá, somente um anel, porque de prata será adjunto. Porque estará se referindo, é a matéria que se refere ao anel. Isso, se eu tiver ou não, pode ser de prata, de ouro, de lata, qualquer que seja a sua matéria, não irá alterar, certo? O que interessa é que comprei um anel. Comprei um anel de prata para Maria. Comprei o quê? Não existe preposição, né? Um anel. Então, esse um anel, objeto direto. De prata para quem? Para é a preposição, para Maria. Então, nessa hora, objeto direto e objeto indireto. Você tem que saber isto para não errar essa parte. E os complementos também. Olha, só que aqui está falando de complemento nominal, hein? Adjunto adnominal, eu já dei o exemplo, anel de prata. O adjunto adnominal é aquele que você pode extrair da oração e a oração ainda assim continuará fazendo efeito. Quando eu digo, comprei um anel de prata para Maria, o que eu saí para fazer? Vamos para o verbo? Quem compra, compra o quê? Eu comprei um anel. Como eu coloquei há pouco, prata, ouro, bronze, lata, qualquer que seja a sua matéria, palha, pano, não interessa. O que interessa foi que você comprou um anel. E ele foi para quem? Para a Maria. Entendido? Aí veja, o diretor agiu, botei o exemplo aqui, o diretor agiu favoravelmente ao nosso projeto. Olha só, favoravelmente é um advérbio. O diretor agiu favoravelmente ao nosso projeto. Então, olha bem, aqui eu estou trabalhando com o exemplo do advérbio. Na apostila tem mais exercícios. Entre nomes ou termos coordenados por conjunção aditiva. Eu tenho E, que eu tenho falado sempre, né? Tem outros ainda também, vou colocar aqui. Conjunção aditiva ou alternativa, ou, ora, entendeu?
trouxe este chocolate para mim e você, ou seja, trouxe este chocolate para mim, e conjunção aditiva você, ou seja, não é para uma pessoa, mas para duas, e eu sou uma delas, tá? Não sei se leio primeiro o jornal ou, olha a alternância, ou a revista. Eu tenho os dois, quem lerei primeiro? A alternância, ok? Agora olha para cá, não há vírgula no período composto nos seguintes casos. Não, é o que não há. Não há. Aqui é obrigatório, não há vírgula. Entre orações coordenadas aditivas ligadas por E, quando o sujeito é o mesmo. Você tem que descobrir quem é o sujeito. Por quê? Veja, aqui, certo? Se refere a quê? Entre nomes ou termos coordenados com conjunção aditiva ou alternativa. Correto? Aí, veja bem para cá. Não há entre orações coordenadas aditivas ligadas por E quando o sujeito é o mesmo. Comi demais e acabei passando mal. Quem comeu fui eu. Quem passou mal também fui eu. Então, não tem vírgulas. Antes da conjunção coordenativa aditiva nem, quando liga orações curtas, as orações coordenadas não costumam ser tão extensas. As subordinadas sim, porque elas possuem oração principal, e as orações principais elas estarão ligadas as subordinadas estarão ligadas às orações principais. Tudo que acontecer estará voltado à principal. Então, aqui, não bebo nem fumo. Olha só, não bebo nem fumo, não tem vírgula. Entre oração principal e orações subordinadas substantivas. Olha só, a oração subordinada substantiva, ela é subdividida. Ela tem a objetiva direta, ela tem a predicativa. Veja, ela tem algumas, tá? Ela tem algumas. Olha lá no material de vocês de língua portuguesa. Veja quais são as orações subordinadas, tá? Ela tem algumas, não tem só isso, você tem que saber o objeto direto, você tem que saber o objeto indireto, direto e indireto, você tem que saber o predicativo do sujeito, porque tem oração subordinada também predicativa, você tem que saber o que é uma subjetiva, porque a subjetiva ela engloba um todo. Então tem muita interpretação na subordinação. E a substantiva ela tem um grupo. Desejo que vocês sejam felizes sempre. Desejo que vocês sejam felizes, ok? Sempre. Estou com tempo, né? Entre oração principal e oração subordinada adjetiva, olha só, e restritiva, quando você pensa em adjetivo, você pensa em adjetivo. E restritiva é porque ela é única, ela não é expansiva, é restrita a algo. Então veja, a casa em que moro fica do lado da avenida. É verdade, a casa em que moro fica do lado da avenida. É paralela. Então veja bem, fica do lado da avenida. Fica do outro lado da avenida, tá certo mesmo. Então veja aqui. Fica onde? Estou especificando que ela fica do outro lado, ela é restrita. A minha casa de moro não fica por aí, não fica ali não. Vira a esquina, faz isso não, fica do outro lado da avenida. Você está na avenida? Sim. Então, onde fica a minha casa? Fica do outro lado da avenida. Acabou. Certo? Entendido? Na vírgula ainda, olha só. Usa-se vírgula. Usa-se. Agora não é mais o não usa. Agora é usa-se vírgula no período composto, certo? Com as seguintes finalidades. Separar orações coordenadas assindéticas. O que é uma oração coordenada assindética? É aquela oração que é ligada através da vírgula. A assindética, oração coordenada assindética, ela é ligada através da vírgula. A oração coordenada sindética, ela é ligada através de uma conjunção. Coloquei até aqui para vocês no quadro, tá? Na matéria de vírgulas, na matéria de pontuação, vejam só. O que mais tem é gramática. Eu estou dando aula de português aqui direto para vocês. Então, veja. Oração coordenada assindética ligada através da vírgula. Veja aqui no exemplo.
Acordou cedo, vírgula, tomou banho, vírgula, comeu e foi para a escola. Por acaso eu já usei esse tipo de exemplo na sala durante a aula de produção. Usa-se vírgula para separar orações coordenadas sindéticas. As coordenadas sindéticas são ligadas através da conjunção, principalmente as adversativas conclusivas e explicativas. Adversativas, ideias opostas, contrárias, certo? Conclusiva, você tem a oração e vai ao fim, certo? Você está concluindo algo, não é uma proposta de intervenção, você está fechando uma linha de pensamento. Explicativa, você está explicando, ok? Algum texto. Exemplo, esperei muito por isso, mas olha a vírgula aqui antes do mais, olha aqui a minha conjunção adversativa, né? Mas valeu a pena aguardar, ok? Separar orações iniciadas por E com sujeito diferentes do valor do mais. Olha, E conjunção aditiva. O E você já guardou que é uma conjunção aditiva. O mais é uma conjunção adversativa, certo? Porém, tá? Se acaso apareça, vou colocar aqui em cima que eu já pedi para vocês até fazerem, colocar isso em caderno. Se aparecer numa oração, mas também, aí o que acontece, esse mais aqui não terá ideia de oposição, porém eu terei ideia de adição. Apareceu, torna-se aditivo, apareceu também posposto ao mas, torna-se aditivo, certo? Aí veja lá, aqui coloquei, ele saiu cedo, vírgula, e ainda não voltou, ou seja, ele saiu cedo, mas ainda não voltou. A ideia, estou com a ideia do mais, certo? Então, o E tem o valor de mais. Veja que vem antes do E. Separar orações intercaladas. Suas críticas, dizia o político, não me atingem. Ou seja, suas críticas não me atingem, dizia o político. Então, eu tenho oração intercalada. Aqui o que está intercalado? Vamos lá. Se eu retirar isto aqui, será que estará intercalado? Não, né? Isto aqui fez com que, esta parte aqui, fez com que intercalasse a minha oração. Separar orações subordinadas, adjetivas e explicativas. Para você acertar uma oração subordinada, você precisa saber qual é a oração principal, para depois você interpretar e ver o que vem posposto a ela. Não sou muito da decoreba, detesto decoreba, eu gosto da interpretação. Então vamos lá, minha tia que mora na minha casa está à procura de emprego. Eu posso retirar o que mora na minha casa e colocar minha tia está à procura de emprego, certo? Aí você vai dizer, é intercalada. Não, não é intercalada, sabe por quê? Porque esse minha tia que mora na minha casa está à procura de emprego, eu estou acrescentando uma informação de que ela mora na minha casa. Eu estou explicando que a tia que mora na minha casa está à procura do emprego. Então, veja, é tudo questão, estou explicando que aquela tia que mora na minha casa está à procura de emprego. Tudo dependerá da sua interpretação, tá vendo? Estou explicando, ok? Separar orações subordinadas adverbiais, o que eu tenho falado sempre, estudem advérbios. Se você não sabe advérbio, você não sabe orações sobre nada do que se refira a adverbial. Veja, em uma parte anterior de vírgula foi falado sobre o que? Sobre adjunto adverbial, né? Adjunto adverbial é aquele que se refere ao verbo. Agora estamos falando de orações, você tem que saber o que é uma oração coordenada, geralmente elas são pequenas, elas são curtas. A oração coordenada, ela fala por si só. A oração coordenada assindética, nossa, essa moto é chata, hein? A oração coordenada assindética, ela é ligada através da vírgula. A oração coordenada sindética, ela é ligada através de conjunção. Veja como a gente mexe com toda a matéria de língua portuguesa. Aí, quando chega na hora da correção dos textos, ninguém entende por que as notas caem e por que perdem tantos pontos em pontuação.
pontuação, não se sabe ao certo onde aplicar. Se você parar para analisar a gramática, se você interpretá-la, você saberá colocar a pontuação no lugar certinho. Isso só se faz com treino. Então, olha lá, separar orações subordinadas adverbiais. Agora estamos em orações subordinadas adverbiais. Adverbiais está ligado a advérbio, ok? Já que vem antes da principal ou interposta. Já que estava sem dinheiro, não pude viajar. Então, olha só, na verdade, a adverbial está onde? Veja só, quem é minha oração? Aqui não tem interposta. Ela vem antes, está dizendo que eu não pude viajar. Por que eu não pude viajar? Estava sem dinheiro. Tá vendo só como é que fica? Se você não sabe, fica difícil, né? Tem que saber os advérbios, tem que saber as orações adverbiais, tem que saber os advérbios para saber o que é um adjunto adverbial e tem que saber que o adjunto adverbial ele está ligado ao verbo, o verbo que é conjugado ou que é conjugável, tá? Uso do ponto e vírgula. Opa, acabou vírgula aqui, gente. Uso do ponto e vírgula. Para que ele serve? Ele marca a pausa mais longa que a da vírgula e menor que a do ponto. É empregado nos casos seguintes. Vamos lá. Separar de novo orações. Separar orações coordenadas que já venham no seu interior marcadas por vírgula. Vamos lá. Os indignados réus mostravam suas razões para as autoridades de forma firme. Alguns, vírgula, no entanto, vírgula, por receio de punições, vírgula, escondiam detalhes aos policiais. Então, veja, os indignados réus mostravam suas razões para as autoridades de forma firme. Perfeito, certo? Acabou aí minha oração, já foi passada a minha mensagem. Mas como eu vou dar continuidade, o meu parágrafo o meu texto ou o parágrafo de vocês em um texto poderá ser longo, o que se faz para não ficar com partes quebrando toda hora a sua oração? Usa-se o ponto e vírgula. E quando você faz uso do ponto e vírgula, não é para usar a letra maiúscula. Olha, continua com a letra minúscula, certo? Mas não se esqueça que nos textos você não pode ter textos com parágrafos muito extensos, certo? Então, olha só, alguns, já está dizendo que não são todos, no entanto, está especificando, né? Por receio de punições, ainda está dizendo qual é o receio que aquele grupo possa ter. Escondiam detalhes aos policiais, certo? Veja que isso aqui é só interpretação. Ao invés de pegar e colocar ponto, aí coloca alguns com A maiúsculo, não. Você bota ponto e vírgula, porque esse assunto que aqui está se refere ao mesmo que aqui está anteposto. Então, desnecessário fazer ponto continuativo e se você puser vírgula, vai ficar um período muito gigante, certo? Separar orações coordenadas que se contrabalançam em força expressiva. Muitos se esforçam, poucos conseguem. Se você prestar atenção, aqui você tem a presença da antítese. Por quê? Olha só, muitos se esforçam, poucos conseguem. Eu tenho muitos e eu tenho poucos, certo? Então, eu tenho ideias opostas, eu tenho antítese, oposição aqui. Separar diversos itens e enumerações. A galera pensa que enumerar é quando vai 1, 2, 3, primeiro, segundo, terceiro, eu já disse que não. Então, olha só, considerando... Botei aqui 2 pontos. Letra A, o ditatismo. Letra B, a facilidade de entendimentos. Ponto. Suponhamos que eu tenha A, ponto e vírgula, B, ponto e vírgula, C, ponto, acabou. É assim que se faz. Ok? Eu botei curtinho aqui porque já está bem cheio o quadro. Observações. A vírgula e o ponto e vírgula são recursos de pontuação essenciais para a construção de um texto coerente e coeso. Você tem que colocar as suas pontuações corretamente para que tenha coesão no seu texto, para que ele se torne coerente, o mais perfeito possível, para que tudo fique ligado, certo? Usa-se a vírgula para separar termos dentro da oração, como adjuntos adverbiais, já falei a aula inteira, e predicativos, para você saber, os predicativos deslocados, para você saber o que é um predicativo, você tem que conhecer um verbo de ligação.
Se você conhece o verbo de ligação, você sabe que é o sujeito, o predicativo e o adjetivo, que é o estado ou característica que é falado sobre o sujeito, ok? Complemento verbal, objeto direto, objeto indireto, certo? Veja, quando eu penso em complemento verbal, estou falando dos transitivos, porque nessa matéria toda não foi falado de verbo intransitivo, que é aquele que não exige complemento, mas foi falado sim dos verbos transitivos e foi falado também, e tem sido falado até agora, do predicativo, que eu tenho o verbo de ligação. Então você tem que ter conhecimento dessa matéria. E anteposto ao verbo, o verbo tem que saber, e apostos. Aposto é explicativo. E tem outros detalhes, a gente vai ver depois na matéria só de apostos. A vírgula também pode indicar omissão de verbo. A omissão do verbo eu também já falei, é o zeugma, uma figura também conhecida como zeugma, porque quando você omite um nome é elipse, quando você omite um verbo é o zeugma. Assim como a vírgula, o ponto e vírgula também marcam uma pausa no texto. No entanto, a pausa do ponto e vírgula é mais longa, não tanto, tá? Mais longa, sendo menor apenas que a do ponto final. Olha aqui o exemplo que coloquei no quadro. Então, veja, tá vendo? Aqui eu estou, a letra tá pequena até, estou com 3, 4 linhas aqui. Linha viúva, né? Porque para você não errar nas redações, você tem que lembrar que tem que fechar o parágrafo com o mínimo de 3 palavras completas. É que eu só tenho 2. Nesse caso aqui do quadro, não se faz necessário, mas não custa lembrar, né? A margem que não está, que eu tentei fazer, não pensei que fosse encher tanto o quadro, nem tantos quadros, ok? Aí vamos, facultativo, olha que legal, guarda isso, facultativo. O uso da vírgula quando as orações subordinadas adverbiais estudem advérbios vierem depois da oração principal. Você tem que encontrar a oração principal, porque quando você tem uma oração principal, aqui não está falando, né? É porque você tem uma oração subordinada. Qual tipo de oração subordinada você vai ter? Vai depender da oração. Mas sempre que você tem oração principal, você tem uma oração, certamente, uma oração subordinada. Olha só, fui ao cinema ontem, embora não desejasse assistir ao filme. O que é facultativo? Isso aqui. Por isso eu botei em lilás. Pode ter ou pode não ter. O que pode cair numa prova de língua portuguesa é para você saber se tem, se não tem, ou marcar onde é facultativo. Então é muito bom quando você conhece as regras, né? Não somente para a escrita das redações, mas quando você tem o conhecimento dessas regras. Quando você as conhece, pode cair qualquer prova com qualquer questão desse gênero. Pode pedir qual é, coloca lá o enunciado e coloca todas as questões certas, só que ele quer saber qual é a do facultativo. Se você tem o conhecimento dessa oração subordinada adverbial, que vem logo depois da oração principal, que pode ser ou não com vírgula, então se pode ser ou não, está certo da mesma forma, então é porque é facultativa, é a questão que você marca. E galera, bons trabalhos, espero que tenham gostado desse aulão. Até a próxima!